Oi pessoal, eu sou o Samuel e agora nós faremos uma breve análise da obra A Revolução dos Bichos. Essa obra excelente de George Orwell. Eu tenho essa obra desde 2021, quando a professora Maya Lu passou um trabalho de análise de 1984, comprei esse livro e veio Revolução dos Bichos de brinde. Então, é uma obra que eu já tinha afinidade, já tinha lido e que reli, porque na minha opinião tem uma linguagem muito gostosa, muito legal de se ler e também cativa o leitor. Então, para a gente começar falando de A Revolução dos Bichos, a gente tem que entrar no contexto histórico em que George escreveu essa obra. Essa obra foi escrita por ele ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ali quando estava todo aquele bombardeio da União Soviética e tudo mais, dos ideais socialistas. E George Orwell, por meio dessa obra bem aqui, ele tece as críticas ao que ele não gostava. O que é interessante porque ele se considerava de esquerda, porém ele criticava a própria esquerda, os próprios regimes ditatoriais de cunho socialista. Tanto é que essa obra, ela é polêmica, ela foi muito polêmica na época, foi banida, proibida em muitos países, censurada mesmo, porém ela tem uma mensagem bacana, ela tem uma mensagem que inclusive é atual. Quando a gente lê, quando a gente vê como ele construiu os personagens, a gente consegue assimilar com o contexto atual que a gente vive. Os personagens, nos personagens da obra, são em sua maioria animais, porque esse é um texto fábula, do gênero fábula, que acaba virando um livro satírico, né, uma obra satírica, é uma fábula satírica. E ele conta uma história, né, conforme a Yasmin já apresentou aí para vocês, eu não vou repetir, mas vou falar um pouquinho aqui dos personagens. Por meio dos personagens, ele traz o simbolismo das figuras políticas que ele criticava, como o Major, o porco Major, representando Marx e Lenin, Napoleão representando Stalin, o Bola de Neve representando Trotsky e o Sr. Jones representando o Czar Nicolau II. Então é muito bacana porque ele traz as mensagens que ele quer passar por meio desses personagens. Esses personagens aqui que eu citei para vocês são em sua maioria os porcos. Os porcos nessa obra são os sabichões, tanto é que eu vou ler um trecho aqui para vocês que me chamou a atenção e que denota isso. Os porcos revelaram então que nos últimos 3 meses haviam aprendido sozinhos a ler e escrever, com uma velha cartilha que pertencera aos filhos do Sr. Jones, e que fora jogada no lixo. Aí depois fala, Bola de Neve, pois era ele quem sabia escrever, pegou um pincel entre as duas articulações de sua pata, pintou por cima das palavras Granja do Solar e escreveu Granja dos Bichos, que foi quando eles resolveram revolucionar e tudo mais, teve tudo aquilo que a Yasmin falou anteriormente. E aí esse trecho relata a mudança da placa para a placa de novo nome que eles escolheram, a Granja. Então mostra aqui um porco, né, com sabedoria, com características humanas, de saber escrever. Então, esses porcos, eles assumem o que é o decorrer da narrativa. Os outros animais, as ovelhas, os cães, eles são a massa de manobra desses porcos. Todos se assujeitam aos porcos, né? E esses porcos, eles instituem o animalismo, que é meio que uma vertente política que propõe o empoderamento dos animais, né, o domínio dos animais ali, eles se dominando naquela fazenda, na granja e tudo mais. E eles instituem os 7 mandamentos, que são eles. Tá aqui. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal, todos os animais são iguais. Então, eles instituíram esses 7 mandamentos que os outros animais, eles se guiavam por este mandamento. Porém, a obra, ela critica muito porque esses porcos, no decorrer da narrativa, que eles vão lidando com o poder que eles adquiriram, eles vão mudando os princípios deles.
né? Então, eles fizeram a revolução porque os bichos todos eram dominados pelo homem, e aí eles querem, eles assumem uma posição totalmente totalitária, eles querem dominar os bichos, eles mandam em tudo e tudo mais. Então, o autor tece críticas à forma como os humanos, porque esses bichos são simbolismos, como os humanos lidam com o poder. E Orwell, ele traz, por meio dessa narrativa, outro ponto que eu até botei aqui no slide, a manipulação da linguagem. Porque vocês lembram esses 7 mandamentos que eu acabei de ler? Conforme os porcos eles vão vendo o andar da carruagem, eles vão modificando esses mandamentos. Então, por meio de textos bem elaborados, eles manipulam os outros animais. Tanto que num trecho aqui que eu separei, depois eu vou ler, porque ele é mais de plot twist, né? Ele é mais para o final. E, enfim, eles vão manipulando esses animais, os animais são massa de manobra, e ninguém questiona. Ele critica, Orwell critica justamente isso na sociedade. As pessoas que aceitam o que é imposto pelos políticos, pelos grandes líderes, e que não buscam retrucar, não buscam debater, ok? Então, outra coisa interessante eu já mencionei aqui a manipulação da linguagem, e outra coisa, a crítica total do livro é que o grande plot twist é que esses animais, os porcos especificamente, eles antes criticavam os humanos e eles após tudo, após ganharem poder, eles acabam se comportando como humanos, né? Eles acabam tendo os humanos como referências. Porque quase derrubei o café. Aqui nesse trecho escancara isso, ó. E todos os animais começaram a correr na direção do pátio. Viram então o que Quitéria tinha visto. Sim, era a garganta, um pouco desajeitado, como se não estivesse acostumado a sustentar seu peso considerável naquela posição. E um momento depois, saíram pela porta da casa uma longa fileira de porcos, todos andando sobre as patas traseiras. Todos esses porcos bem vestidos e tudo mais, com características humanas. Então, o que eles criticavam, eles se tornaram. Outro trecho mostra as ovelhas. As ovelhas são as ovelhas? Isso, são as ovelhas que elas têm elas são o de mais tolo ali, e elas gritando, 4 pernas bom, 2 pernas melhor, porque antes o ditado não era esse. E aí, logo no final, gente, eles acabam, não havia mais nenhum mandamento, lá onde eles anotaram os mandamentos, e exceto um único mandamento: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Então, aqui eles criticam a forma, como é que eu posso dizer, o produto final da ganância, do homem ganancioso, quando ganha poder. Então, essa obra ela é antiga, mas ela ainda é muito atual. Tem uma mensagem muito atual, uma mensagem política, de cunho social, de cunho crítico mesmo, ao comportamento humano e a forma de liderar e a forma de se comportar perante uma liderança. Obrigada, essa foi minha contribuição.